Bem, vamos lá então? Vamos iniciar. Ana, quer fazer a página pra gente? Passa. Boa noite a todos. Boa noite. Que botei você na berlinda aí, hein, Ana. Ainda mais nessa página aí. Pode comentar o que você quiser também. Se não quiser comentar Estou nada toda também, encorpada. se não quiser comentar nada também, tá tudo bem também. A gente vai tentando estudando aqui. Endividada não tem que comentar, tem que ouvir. Mas então vai ficar sempre em silêncio a reunião, porque eu também sou endividado. Vamos Então lá. vamos lá. Livro Encontro Marcado, capítulo 53 da fé. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Livres, mas responsáveis. A quem nos pergunte se a criatura humana é livre, responderemos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Para esclarecer o assunto, tanto quanto possível, examinemos, em resumo, alguns dos setores de sementeira e colheita, ou melhor, de livre-arbítrio e destino em que o espírito encarnado transita no mundo. Posse. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem, de acordo com a sua diligência na ação ou seu direito transitório, e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida, se as utiliza a benefício de todos. Mas, se abusa delas, criando a penúria dos semelhantes, de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará nas consequências disso a fieira das provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Negócio. O homem é livre para efetuar as transações que lhe aprazem e granjeará o título de benfeitor se procura comercializar com real proveito de clientela que lhe é própria. Mas, se arrasa a economia dos outros com o fim de auferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Estudo. O homem é livre para ler e escrever, ensinar ou estudar tudo o que quiser, e conquistará a posição de sábio, se mobiliza os recursos culturais em auxílio daqueles que lhe partilham a romagem terrestre, mas se coloca os valores da inteligência em apoio do mal, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade, com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, encontrará nas consequências disso a fieira de provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do discernimento. Trabalho. O homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado por seareiro do progresso, se contribui na construção da felicidade geral. Mas se malversa, desperdiça o dom de empreender e agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes
para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Sexo. O homem é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira e será estimado por veículo de bênçãos quando os emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade com o dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, benemerência e elevação do espírito. Mas, se para lisonjear os próprios sentidos transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria, ofensa aos sentimentos alheios, ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do instinto da reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. A atenção à estrutura encontrará nas consequências disso a fieira de provações. Pode comentar o que você quiser, Ana, fica à vontade. Sem palavras. Já falei, endividado não comenta. Não, todos nós somos endividados. Se for assim, a reunião vai ficar em silêncio o tempo todo, né? Não tem como. Temos que lembrar que o cristianismo ele não avançou, senão de outra forma por cooperação, né? Jesus não implantou o cristianismo sozinho. Na verdade, Jesus iniciou o processo e chamou 12 apóstolos muito corajosos, né? E com muita boa vontade a dar seguimento ao processo de implantação do cristianismo no mundo, né? Então temos que parar com isso. Todos nós somos endividados, equivocados, desequilibrados e temos que compreender que tudo no planeta Terra funciona por cooperação. Então temos que colocar a nossa cooperação aqui. Porque Emmanuel já colocou a cooperação dele. Você imagina Emmanuel ter que escrever esse texto. Não foi fácil para Emmanuel também não, tá? É um tema complexo, muito complexo. Eu queria começar justamente com essa frase, né? Com o versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro, que verdade é essa? Segundo, se libertar do quê? Né? A verdade vos libertará. Vai nos libertar do quê? Alguém está se sentindo preso?
Se não, deveria. Não. Deveria estar se sentindo preso. Porque nós começamos a observar o mundo e achamos o mundo meio estranho. Temos que observar o mundo e pensar um pouco mais sobre ele. Como o mundo foi nos apresentado do ponto de vista inicial sobre essas questões religiosas, né? No passado, só existia a opinião do clero. E como é que era a opinião do clero, né? Que organizava e apresentava Deus para a sociedade. Ele apresentava um Deus que punia. Várias pessoas acreditam nisso, que Deus é que pune. Deus cria um mecanismo, ou um mecanismo automático que pune, ou que Deus está punindo as pessoas. A maioria acredita nisso. A única doutrina, a única filosofia cristã que explica de forma diferente é a doutrina espírita. Mas vamos chegar lá, calma. O materialismo. Como é que o materialismo explica a lógica do planeta? E aí você vai ler diversos filósofos da Terra, diversos pensadores materialistas, que não falam sobre Deus. O que ele afirma? Que nós somos prisioneiros da relação entre dor e prazer. Certo? Só que ele está falando explicitamente sobre a dor fisiológica, a dor física, do corpo físico. Mas existem pessoas que já perceberam, já conheceram outros tipos de dores. Angústia, medos. Às vezes a pessoa não está com medo de se machucar, mas ela tem um medo de algo não dar certo no futuro. Já perceberam pessoas que vivem assim? Ela está sempre com medo do que vai acontecer no futuro. Então ela começa a se martirizar. Ela começa a ter uma ânsia, um sofrimento antecipado, mesmo que não exista nada daquilo que ela está imaginando, mas ela está sofrendo. Mas de onde vem essa dor? É a chamada dor moral. Então, dentro da filosofia clássica, especialmente dentro da psicologia clássica, tudo foi dividido entre mundo essencialmente materialista e mundo espiritual. Né? Nós pensamos, nós somos espíritos, nós não somos corpos físicos. Então nós sabemos que existe uma dor chamada dor moral. Imagina que você foi ofendeu sua mãe, ou ofendeu seu pai, ou o cônjuge, ou um amigo. Você fica com uma sensação de remorso. Puxa, não devia ter falado assim, deixa eu lá amenizar, né? Eu não devia ter me postado assim, ter falado dessa maneira, ou não devia ter feito isso, ou feito aquilo, ou deixado de fazer isso, ou deixado de fazer aquilo. Quando tem esse remorso, essa dor, ela não é física. Concordam comigo que ela não é física? Pois bem, então nós já temos consciência que nós temos dois tipos de dores. A chamada dor moral, né, que é independente do corpo físico, e a dor física, que é do corpo físico. Se você tropeçar, cair de joelho no chão, você vai machucar o joelho e vai ficar com dor no joelho. Vai precisar de ter fisioterapia, vai precisar de cuidados, talvez até uma cirurgia, até um reparo físico. E tudo isso dói, mas é o corpo físico. Mas dói aquele tempo X e para. A dor moral não. A dor moral ela prossegue. Então imagina que você fez alguma coisa terceiro e esse terceiro desencarnou. Deixou o corpo físico pelo fenômeno chamado morte. Né? O corpo físico daquela pessoa que você gostaria de ter pedido desculpa, que você estava arrependido, gostaria de reconstruir hoje, nessa encarnação, um destino diferente, desconstruir sentimentos equivocados que você manifestou, você não pôde, a pessoa desencarnou. Então você fica com a dor da culpa. Puxa, vida, que tanto ter falado com fulano, pedido desculpa, ter me reequilibrado com fulano. Então, nós começamos a querer questionar como funciona a vida, como funciona o processo evolutivo. Então, do ponto de vista das religiões tradicionais, o que foi constituído, quem passou por processos de catequese de diversas outras religiões, sabe que é apresentado uma ideia de céu e uma ideia de inferno. Se você fizer tudo certinho, você vai para o céu. Se você fizer tudo errado, você vai para o inferno. Essa é a ideia. E qual o medo que as pessoas têm do inferno? Ué, a pessoa tem medo de ficar com dores eternas. É esse o medo que as pessoas têm, certo? Não estou inventando nada aqui do que as pessoas são apresentadas. Como as pessoas já se machucaram e já se queimaram, a pessoa não quer ficar em algum lugar que está queimando ela e machucando ela.
Ela não quer. Mas se nós já sabemos que nós, quando deixamos o corpo físico, nós não temos corpo físico, como é que as instituições religiosas tradicionais tentaram explicar isso? Olha, Deus vai te restituir um corpo físico para que você possa sofrer. Ele te dá um novo corpo físico, fora do corpo físico. Você desencarnou, deixou o corpo, ele te dá um novo corpo para você continuar sofrendo. É assim que é apresentado o processo de consequência dos seus atos. É assim que é vendido a ideia. É uma interpretação. Respeitamos. Não estamos aqui fazendo crítica ou condenação a nada. Só estamos deixando claro para tentar explicar aonde se encaixa a doutrina espírita. Então, o materialismo apresenta de uma forma diferente. Você é prisioneiro dos processos que vão te condicionar a dor e prazer. Vamos ser sinceros, né? Se a gente para pensar, por que existe população na Terra? Por que a população chegou a 8 bilhões? Porque o ato sexual não gera prazer? Ué, tira o prazer do ato sexual, a população vai a zero. Mais 300 anos não tem ninguém na Terra. Vai a zero. Ninguém vai procurar procriar, criar novas almas, simplesmente sem nenhum tipo de prazer. Na verdade, o móvel inicial é o prazer. A pessoa não está planejando montar uma família. Ela não está, eu estou dizendo o senso geral, né? O senso geral do drive. O driver fundamental é a relação do prazer. Sendo que até mesmo se alimentar. Tem pessoas que só se alimentam com alimentos que ela sente prazer. Se ela não sentir o prazer da degustação daquele alimento, ela não iria se alimentar. Imagina se fosse uma papinha, acabou a comida na Terra, só tem uma papinha sintética que você vai tomar que não tem gosto de nada. Você iria comer? Muitos poderiam até entrar em crise e não se alimentar, e levar até ao danos significativos do corpo físico. Então você vai descobrindo que existe sim elos de necessidades que são colocados e apresentados no corpo físico. Só que nesse meio termo, nós começamos a compreender e tentar perceber aonde se encaixa a filosofia espírita, que ele está trazendo aqui para a gente, tá? Emmanuel explica aqui para todos nós. Então, ele vai mostrar aqui vários exemplos. Só que em todos os exemplos, ele vai dizer assim, encontrará, né, se abusou, você encontrará nas consequências disso a fieira das provações. Então, muitos, até mesmo espíritas, acreditam que o processo, a lei de causa e efeito, é uma lei punitiva e que quem está punindo é Deus. Quem está promovendo a punição é Deus. Mas não é Deus. Esse é o problema. É a sua própria consciência. Não tem nada a ver com Deus isso. Deus criou todas as suas leis universais, nos criou simples e ignorantes, e estamos marchando, galgando a evolução, desenvolvendo a nossa consciência. Quanto mais consciência temos dos nossos atos, quanto mais consciência sabemos do que é certo e o que é errado, mais iremos nos cobrar ao deixar o corpo físico. Como igualmente, quando estamos no corpo físico, já nos sentimos o quê? Com remorso. Nós sabemos o que é dor moral. Nós já sentimos dor moral aqui e agora. Não precisa deixar o corpo físico para sentir dor moral. Todo mundo sente dor moral aqui e agora. Não tem que ficar, não, porque quando eu desencarnar eu vou me arrepender, eu vou observar as coisas de forma diferente. Não, você não vai observar as coisas de forma diferente. Você vai observar com a consciência que você tem plena. O que pode ocorrer é que quando você desencarnar, e isso acontece com muitos, mas muitos mesmo, muitos espíritos desencarnam, e o que acontece? Eles ficam num estágio quase que de dormindo. Ele desencarna e ele fica num processo como se fosse num sono. Só que ele não está dormindo. Ele está revivendo, minuto a minuto, toda a encarnação dele. Ele passa a ser testemunho de tudo que ele falou, de tudo que ele fez. Ele começa a rever tudo que ele diz que não lembra mais, que apagou. Não, isso é coisa do passado, eu não preciso lembrar, porque isso me causa sofrimento. Claro que causa dor moral. Porque se a gente agiu errado, a gente quer consertar. A gente sente essa dor moral. Então, quando ele fala, encontrará nas consequências disso a fieira das provações, o que significa provações? Você quer se provar. Peraí, eu fui tão impaciente assim com fulano?
eu cometi tantos desenganos e coisas assim equivocadas. Nossa, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que melhorar nesse aspecto. A sua consciência é o drive do seu progresso. Esse é o grande problema. Jesus não vai enfiar progresso na cabeça de ninguém. Isso que é a parte mais chocante. Quando você está estudando o cristianismo, você tem uma escolha. Olha, você vai aprender como você poderia reagir diante de todos os problemas e situações da vida. Existe o exemplo do Cristo. Você não precisa segui-lo. Você pode fazer tentativa e erro. Né? Você pode, por exemplo, como estudando qualquer outro aspecto da vida, como se equilibra uma bicicleta. Você monta uma teoria. Aí você sobe na bicicleta, cai. O cair da bicicleta é culpa de Deus? Você vai culpar Deus por isso? Porque você caiu da bicicleta? Mas Jesus te mostrou, se você andar assim, se equilibrar, perceber o balanço do seu corpo físico, o centro de gravidade, pedalar, ganhar velocidade, porque parado você vai cair, né? Ela foi feita para equilibrar de forma de velocidade dinâmica, não é estático. Aí você resolve, não, eu vou fazer estático. E Jesus está errado. Ele não está entendendo. Eu consigo fazer estático. Aí você vai fazer isso várias vezes, cai várias vezes, se esborracha no chão várias vezes. E o pior, você vai criticar, vai dizer que é culpa de Deus. Essa dor que você está sentindo da queda foi culpa de Deus, não foi culpa sua, que quer persistir em viver de uma forma diferente. Você quer viver de uma forma diferente, você quer viver no modo tentativa e erro. E ver se você vai descobrir o certo. Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio já prometendo aos capelinos, né? Olha, fica tranquilo, vai dar certo. Vocês estão sendo deslocados de capela para resolver, para colaborar num projeto de grande envergadura de um planeta, de uma geração inteira. Mas fica tranquilo, vai dar certo. Eu vou lá pessoalmente e vou viver exatamente num corpo físico igual de vocês. Porque qual é a desculpa? Poxa, aí é fácil, né? Tu és Jesus. Tu és espírito superior, tu nem sequer tem corpo físico. Ele, não seja por isso. Eu vou animar a minha personalidade chamada Jesus de Nazaré, ele, Cristo, e vou demonstrar para vocês como é viver essencialmente num corpo físico, que sangra, que sente dor, que tem dificuldade para andar por aí. Se andar 20, 30 quilômetros, vai ter que descansar. Se não tomar água, vai desencarnar. Vai desencarnar. Se não absorver nutrientes, seja de onde for, vai desencarnar. Então vai ter que fazer manutenção do corpo físico, sim. Tudo que está atrelado. Ele provou, olha, eu vou dar o exemplo, vivendo no corpo físico que vocês estão, na bicicleta que vocês estão usando. Né? Porque alguém poderia falar assim, pô, mas a sua é um quadriciclo. Pô, Jesus, a sua foi um quadriciclo, tu tirou onda, né? A sua era toda especializada, câmbio Shimano, né? Super reduções, super marcha. Não, ele pegou e falou, vou viver exatamente como vocês vivem no corpo físico de vocês. Só que a minha consciência só está focada em cumprir a vontade de Deus. Ela não está preocupada em somente buscar felicidade para si mesmo. Não é esse meu psiquismo. O meu psiquismo é que a felicidade seja congruente de todos. O grau de pertinência, né, grau de pertencimento, chamado felicidade, eu quero que todos se envolvam com a felicidade. Eu quero que todos se envolvam com o amor. Então, essa frase, eu só queria destacar isso. Ele não está dizendo aqui, de formas alegóricas, de que no fundo, preste atenção, hein, que existe um mecanismo automático que é como se fosse a mão esquerda de Deus. Não é isso. O conceito de felicidade é você viver a sublimação da sabedoria e do amor. Quando você vive na condição sublime do amor e da sabedoria, você está em condição de felicidade. Quando você não está vivendo essa condição, você está fora desse grupo. E o pior, tendo que sofrer as consequências do que você faz. É assim, é automático. Ah, mas não poderia ser com um corpo físico mais resistente, né, que sente menos dor? Olha, se fosse muito mais resistente e que sofresse muito menos dor, nós teríamos pessoas cometendo muito mais abusos. Então vamos deixar a sabedoria de guiar as almas para Deus?
Aí a gente tira isso de lado. Olha, como é a formação e a formatação para guiar as consciências, vamos confiar em Deus, que é infinita sabedoria e infinito amor. Se está nesse corpo físico, existem obrigações que nós temos que aprender. Talvez eu tenha dificuldade com condições repetitivas. Talvez eu tenha dificuldade com o trabalho. Talvez eu tenha dificuldade com a boa vontade. Talvez eu tenha absurdos de dificuldade com a coragem. Só que tudo isso que eu acabei de falar não tem nada a ver com o corpo físico. Tem a ver com o espírito. Não depende de forma física. Você está numa constelação, lá não sei aonde, perto de uma estrela. Você nem está num corpo físico, nem forma física nenhuma. Você está só em condição de espírita. Evoluiu, virou speed de luz. Você está achando realmente que você não vai ter que ter coragem, não vai ter que ter boa vontade continuamente para exercer a vontade do Pai? Então nós temos que começar a perceber isso. O que a doutrina espírita veio trazer, veio mostrar para todos nós que nós não somos condicionados pelo corpo físico. Nós não somos frutos de consequência do corpo físico. Essa relação de dor e prazer é uma relação para que nós possamos despertar nossa consciência. Opa, possivelmente não é por aqui. Possivelmente não é por aqui. O corpo físico está sinalizando isso. Então nós temos basicamente uma grande carcaça, um grande uniforme de trabalho, que é como se fosse uma grande roupa de astronauta. Você não pode culpar Deus porque a roupa do astronauta furou. Se a gente para pensar, a roupa do astronauta tem que manter a temperatura dele e tem que manter a atmosfera gasosa. Você não vive fora de uma atmosfera gasosa. Então, o que aquela roupa de astronauta permite? Permite que ele fique totalmente mergulhado no mesmo gás da nossa atmosfera, nitrogênio com oxigênio, essa mesma mistura. Agora, se de repente furou a roupa, ele tem que fechar. Ele sabe que aquele princípio requer manutenção, requer cuidados, para que ele possa exercer o trabalho que ele tem que exercer naquele espaço. A gente já se acostumou com isso. E a mesma coisa com relação a reencarnar. Estamos vestindo um uniforme de trabalho que requer manutenção, que requer cuidados e que vamos atuar através dele. Se temos que realizar algum trabalho aqui na Terra, alguma atividade que irá, com a repetição, criar recursos e valores para a sabedoria e para o amor, temos que compreender que vamos usar ele através de um corpo físico. É esse o grande projeto divino para essa estação de trabalho chamada planeta Terra. Se você foi em Marte, é diferente. Se você foi em Júpiter, é diferente. Uma encarnação em Júpiter dura 500 anos. Aqui na Terra, mal a gente chega a 100 anos. Porque a maioria desencarna por suicídio indireto. É o cigarro que destrói, é o álcool que destrói seu organismo, é noites de sonos mal dormidas. E você vai vivendo uma vida que é contrária à roupa, a esse escafandro de mergulho aqui na Terra. E você vai danificando o escafandro, vai danificando. Aí depois, poxa vida, lá, me afoguei. Mas você destruiu o escafandro, cara. Tá botando a culpa em Deus por quê? O escafandro é teu, te foi concessão divina. Então vamos compreender, então, que sim, todos nós somos livres para atuarmos dentro de um contexto. Ah, mas eu não sou livre para ir até Júpiter. Ah, mas eu não sou livre para trocar de... Não, aí não, né? Realmente, não. Porque aí você teria que estar em condições totalmente diferentes do que você já está. Como da mesma forma, ah, mas eu quero ter essa liberdade de ir para Júpiter. Ué, normal. Pega uma criança, então, da segunda série do primário e coloca numa aula de cálculo, de engenharia. Bota ele para assistir a aula de cálculo 1. Mas ele tem que passar na prova, tá? Não é só assistir. Ele tem que assistir a aula e passar na prova. Ele precisa aprender todo aquele contexto. Ah, mas ele não vai ter conhecimento suficiente. Ué, então você compreendeu que o seu grau de liberdade também está associado ao seu condicionamento de conhecimentos e de sabedoria, e igualmente de aspectos de amor. Se você tem que treinar as coisas mais básicas e rudimentares do amor, não vai ficar achando que você vai parar numa estrela onde todo mundo já ama. Se você tem dificuldades básicas com relação ao mínimo da sabedoria, não vai ficar achando que você vai cair num planeta onde todo mundo é sábio. Você só vai lá para perturbar. Você não vai produzir o que ele tem que produzir lá
e você ainda vai atrapalhar quem está lá, né? Então, sim, todos nós temos liberdade. O livre-arbítrio é comum a todos. Você é livre para fazer o que você quiser. Esse é o grande problema. Aliás, a responsabilidade final dessa liberdade é o grande problema. Porque ainda estamos tentando viver por tentativa e erro. Por tentativa e erro. Essa é a verdade, né? Então, o homem é livre. Agora, buscando aqui o pensamento de Emmanuel. O homem é livre, mas responsável. E pode realizar o que deseja. Não importa se deseja, pode realizar. Mas estará ligado, inevitavelmente, ao fruto de suas próprias ações. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim: não é para espetar ninguém, hein? Eu quero ser milionário. Eu quero ser a pessoa rica. Isso não é um objetivo. Isso não é um objetivo. Isso é um estado. O que você vai fazer de útil, de produtivo, de empenhar essa riqueza para diversas pessoas, para promover diversas alegrias e felicidades e alavancar possibilidades para outras pessoas? Esse é o objetivo. O se tornar rico milionário é um estado. É um estado de consequência. É um estado que você vai ter condições para fazer certas atividades. Ah, eu quero construir. Quem conhece a história da Torre Eiffel sabe o que eu estou falando. A Torre Eiffel não foi feita pelos parisienses, muito menos pelo governo francês. A Torre Eiffel foi doação de uma única pessoa. Um mega milionário. Depois, quem quiser, busque a história, né? Vai entender o que eu estou falando. Um mega milionário da indústria de metal que falou: incrível, só existem esculturas por aí de concreto ou de pedra. Cadê esculturas de aço? E ele idealizou essa escultura, porque já existia, né? Já estava sendo construído, inclusive, ou já tinha sido construído, né? A Torre da Liberdade, né? Nos Estados Unidos. Então, em diversos lugares, mas é de concreto, né? A lá é de concreto. Concreto armado, oco, paredes finas, mas é de concreto armado. Ué, cadê a de metal? Né? Cadê uma só de aço? E ele doou todas aquelas toneladas de aço, veio do bolso dele, não veio de impostos de governo. Né? Imagina quanto que ele poderia cobrar a família que herdasse aquele processo de direitos com relação a promover o turismo. Mas ele amava a cidade, ele queria doar aquilo para a cidade. É o objetivo dele, era o ponto central da mente dele. Alguém já consegue imaginar a Paris sem a Torre Eiffel? Bem, era assim antes, né? Antes de terem construído ela, não existia a Torre Eiffel. Então ela surgiu depois e foi uma proposta individual. A pessoa quis doar todos aqueles recursos para construir a Torre Eiffel. Então ele é livre para desejar e cumprir o que ele quiser. O que ele desejar realizar. Agora, ele quis fazer algo no quintal dele, trancado, onde só ele vai observar e analisar e vivenciar a Torre Eiffel? Não. Ele quis botar no local onde todos pudessem desfrutar daquele recurso, né? Então, para esclarecer o assunto, tanto quanto possível, examinemos em resumo alguns dos setores de sementeira e colheita. Sementeira e colheita, livre-arbítrio e destino, em que o espírito encarnado transita no mundo. Então, com relação à posse, ele deixa claro: qual é o gargalo da posse? É você conseguir acender a luz em si mesmo, a luz da abnegação, você ser abnegado, você realmente estar disposto a promover o bem e o progresso a todos que estão à sua volta. É esse o grande problema. Então ele comenta: a posse, o homem é livre para reter qualquer tipo de posse. Tem gente que tem 1.200 apartamentos, 3.000 imóveis. Não tem problema nenhum. É permitido pela legislação terrestre que faculte isso. E você não vai ver o espiritismo indo contra, dizendo que temos que desconstruir a sociedade, que temos que fazer, que temos que tomar o imóvel dos outros e dar para quem não tem. Você não vai ver a doutrina espírita defendendo isso, defendendo o caos, defendendo a anarquia. Não vai defender isso. Ele sabe que todos nós reencarnamos. Aquele que hoje tem posse, daqui a 80 anos não tem nada.
É isso que a maioria não entende. E aquele que tem a posse, ele vai reencarnar no lugar pobre. Gente, vamos ser sinceros. Se pensar em riqueza, quantos por cento da população mundial são absolutamente muito ricos? 3%? 5%? Eu acho que não passa de 3%. Eu digo muito rico mesmo. 3% da população mundial. 3% de 8 bilhões. Já parou para pensar que você vai reencarnar muito mais vezes na pobreza, na dificuldade do que na riqueza? A matemática é simples. Você não vai reencarnar várias vezes na riqueza, porque isso seria o quê? Alienar a nossa alma. Seria um processo de alienação brutal. Você nasce rico, nasce rico, nasce rico. Então você está tendo problemas, está abusando desses recursos e vai nascer novamente rico. Você estaria desconstruindo o seu próprio destino. Meu Deus, eu preciso conviver nos extremos. Se eu sou rico agora, eu preciso reencarnar na pobreza. Eu preciso reencarnar na necessidade. Aí todo mundo que está começando a estudar o espiritismo e está ganhando consciência sobre isso, começa a se perguntar, peraí, e se todos tivessem consciência disso, eu acho que todos que estão nos 3% iriam querer fazer o seguinte, queriam amenizar e melhorar a condição de vida de todos, porque ele vai reencarnar depois, entendeu? Ele não vai querer reencarnar numa situação muito absurda. Ele vai querer até mesmo minorar, ou melhorar, ou dirimir, enfim, reduzir as condições mais absurdas, porque ele vai reencarnar lá, inevitável. É inexorável. Não tem como, você vai reencarnar em situações adversas. Então temos que lembrar igualmente o motivo pelo qual o catolicismo, a religião oficial do cristianismo, no início, né, 1800 e pouco, 1600 e pouco, até 1500 e pouco, só tinha realmente o catolicismo. Então por que essa religião oficial do nada deixou de ser reencarnacionista? Já para se perguntar? Foi por causa de uma única princesa, que ela achava um absurdo dela um dia ter que vir como escrava. Pô, vou reencarnar como escrava? Isso é um absurdo. Acaba com esse negócio, corta esse negócio. E cortaram. A partir do Papa X lá, o Papa décimo, 11º, cortaram isso, falaram, acabou, chega. Eu não vou ficar nessa, né? E foi assim que foi retirado dos dogmas da Igreja Católica a reencarnação, porque na verdade o catolicismo era reencarnacionista. Eu sei que é difícil de acreditar, mas era reencarnacionista. E, igualmente, a doutrina espírita não chega nem um pouco próximo do budismo, do shintoísmo, das religiões hindus, que acreditam que você pode reencarnar na condição de um verme, na condição de um animal. Não tem como você retroceder a consciência. Se você já está na consciência chamada humanoide, você já está um espírito animando o corpo físico de seres humanos, você não tem como retroceder, porque o seu psiquismo não é mais compatível com aquela condição animal. Não é mais, você tem consciência. Então imagina, poxa, eu vou ficar numa lesma andando devagarzinho, né? Andando devagarzinho com minha consciência, com minha visão alterada, porque você vai ter visão de animal, mas o seu pensamento prisioneiro daquela forma de vida, para te punir. Isso é uma ideia que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Ok? Isso é são ideias religiosas hindus, ok? Que é o chamado karma. Não existe karma na doutrina espírita. Não existe. Ok? O karma, que eu estou me referindo ao karma das religiões da Índia, ok? Então, mas a doutrina espírita é a mesma coisa que o negócio de karma, porque ele vai reencarnar. Não, ele vai reencarnar sempre produzindo a marcha do progresso. Só que o seu grau de consequências na fieira de provações, você só quer participar de uma prova se você tem consciência da prova. Por exemplo, eu vou chamar vocês assim, vou dar um exemplo mais genérico, que deve estar difícil de compreender o que eu estou falando. Eu vou chamar todos vocês para participar de uma prova física, uma prova física de um esporte. Mas não vou falar qual é o esporte, não. Todo mundo vai ficar bolado. Como assim? É para correr? É para nadar? É triatlo? É judô? É karatê? Qual é o esporte? A gente tem que saber antes, para saber se eu tenho condições de participar ou não.
Ué, mas se você tem consciência disso, por que você acha que Deus vai te enfiar numa prova que você não tem consciência nenhuma? Não é assim que funciona, gente. Deus não te empurra em circunstâncias do qual você não tem consciência. Então, quando ele fala que nós vamos encontrará nas consequências disso a fieira das provações, é que você passa a buscar. Eu quero provar que eu consigo me libertar daquela situação. Lá vivendo com todo mundo animando um uniforme de trabalho chamado corpo físico. Não existe uma mão esquerda de Deus batendo com algum mecanismo automático de ação e reação para que você sofra. Não é assim que funciona. Você já está em sofrimento. O ato de estar distante da felicidade já é um estado de sofrimento, chamado dor moral. Você já está sofrendo. Você não precisa de dor física para saber que você não está em condições adequadas de exercer a sabedoria e o amor. Quando você está fora da sabedoria e do amor, você está pertencendo a um grupo de sentimentos e pensamentos que automaticamente a ausência desses recursos não tem felicidade. Está produzindo dor na sua consciência, não dor física. Então, quando ele fala, nossa, fulano abusou da posse, olha, Deus vai bater nele, hein? Deus vai dar um esculacho nele, vai vir uma reencarnação bem difícil. Não é assim que funciona. A pessoa tem que compreender o que está acontecendo. Senão seria como você... Hoje em dia a gente pode falar isso, né? Antigamente não teria como. 1800, 1700 não teria como falar sobre isso. Porque todo mundo maltratava criança. Mas hoje em dia as pessoas ganham consciência e não maltratam crianças. Então, por exemplo, você não fica anotando, olha, essa criança fez cocô em mim. Aí você anota. Dia tal, 3 meses, jogou um monte de bosta em mim, me sujou todo de fezes. Aí você anota, danadinho. Aí a criança foi lá, começou a engatinhar, vomitou no chão, me sujou o chão todo. Aí você anota, danadinho. Aí levantou, começou a andar, rabiscou a parede toda com lápis. Danadinho. Aí você vai anotando. Quando ele tiver 12 anos, 14 anos, você começa a maltratar ele. Olha só, lembra o dia que você fez assim, 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 assado? Você vai sofrer as consequências do seu ato. Mas eu era uma criança, eu não tinha nem consciência disso. Não quero saber se você tem consciência ou não. Você vai sofrer você vai sofrer isso. Eu vou te punir por você ter feito cocô assim se assado. Faz sentido isso? Se nós que somos essencialmente maus e perversos, existe perversidade ainda no nosso subconsciente. Dependendo do assunto, nós ficamos feras, somos agressivos. Se nós já percebemos isso com relação à criança, por que você acha que Deus vai olhar para a gente e não vai observar se a gente tem consciência do que está fazendo ou não? Muitos não têm consciência mesmo. Muitos não sabem o que é acordar cedo e não ter com que esquentar a comida para cozinhar a comida. Tem que pegar graveto na rua para tacar fogo para conseguir fazer um alimento. A maioria não sabe o que é isso. A maioria não sabe o que é abrir uma despensa e não ter o que comer. A maioria não sabe o que é isso. Então, nós temos que compreender que as consequências dos nossos atos estão atreladas ao nosso grau de consciência. Ao nosso grau de consciência. Não existe alguém criando regras de punição. É a sua consciência quando desperta, você toma aquele susto. Caramba, eu fiz isso? Nossa, eu fui tão perverso assim? Nossa, eu fiz essa maldade toda? Não, eu quero corrigir isso. Aonde está essa pessoa? Aonde está esse espírito que eu fiz esse mal? Eu quero reequilibrar o que eu desequilibrei. Você vai querer fazer isso. Não vai ser Deus, não. Você mesmo vai querer se reequilibrar terceiros e se reequilibrar. Então, por isso que nós encontrará nas consequências disso a fieira das provações. Por quê? Você depois quer provar que você vai reencarnando naquelas mesmas condições, você não vai cair naquele mesmo erro. E às vezes você pede, aquela pessoa ficou 10 anos sem um braço, eu quero ficar 80 anos sem um braço. Que história é essa?
Ele ficou 10 anos sem braço, eu quero ficar sem 2. Quero nascer sem os 2 braços. Quem pede é o espírito. Não existe uma mecânica automática, um planejamento automático que vai promover maldades em você. Senão você teria que ter um conjunto de espíritos planejando o mal. Isso é incompatível com a lógica divina. Peraí, eu tenho que ter uma equipe que promove o bem. E eu tenho que ter uma equipe de espíritos desencarnados que promove o mal, sabe para quê? Para educar esse povo deseducado, né? Para fazer esse povo sofrer, que não está aprendendo a sofrer, não está conseguindo reagir bem. Isso é incompatível com a lógica divina. Incompatível. Como é que Deus vai sustentar espíritos que vão ficar planejando o mal dos outros? Não é assim que funciona. O processo é de autonomia. Nós temos autonomia. Peraí, eu quero agora sofrer as consequências daquele mal que eu fiz assim assado. Eu quero reequilibrar aquela pessoa que eu desequilibrei no passado. É autonomia, você vai escolher. E tem várias obras espíritas que sustentam essa linha de argumentação. Vários espíritos que às vezes avançaram até uma certa hierarquia, e aí depois ele sente que existe um probleminha de uma dívida que ele tinha lá atrás, que ele empurrou uma pessoa, que ele assassinou uma pessoa. Ué, cadê Deus para correr atrás dele? Para jogar ele de um avião? Para jogar ele de um precipício? É ele que escolhe. Eu quero passar por isso, porque fulano passou por isso. E às vezes nem sempre é autorizado, tá? Entendam isso. Às vezes nós temos o rompante de querer reorganizar, reestruturar com um grau de perversidade conosco mesmo incompatível com a vida. E Deus não permite. Não, assim não, meu filho. Calma, meu querido, não é assim que funciona. Aqui a lei não é para punir, é para corrigir. Se você já entendeu os seus objetivos, eu quero que você ajude a reestruturar. Eu quero que você ajude a reequilibrar onde tinha ódio em amor. Onde tinha simplesmente sentimento de vingança e sentimento de amor. É esse o processo. Não existe a mão esquerda de Deus, ou então uma máquina automática que quando você vira a esquina te dá um tapa na cara. Porque a maioria acreditou nisso. A lei de causa e efeito da doutrina espírita. Olha, o mecanismo automático. Pô, olha, fulano tem um problema no coração. O que será que é isso? Ah, ele não deve ter perdoado alguém, sabe? Uma coisa muito grave. Ah, fulano nasceu sem um braço. O que deve ser isso? As pessoas ficam tentando imaginar o que a pessoa fez no passado para estar sofrendo aquela consequência. Mas mal sabe ela que quem pediu aquela consequência foi ela mesma. É a consciência dela desperta. Ela quer passar por aquela situação. Porque se não for consciente, não tem sentido. É como você pegar uma criança que não tem consciência do que fez e você fica punindo a criança. Você pega a criança, senta o cacete nela, bate. Sabe por que você apanhou? Não. Pois é, uma hora você vai saber, hein? E tu vira as costas. Isso é incompatível com a lógica e o bom senso. Não é assim que funciona. Então, por que eu estou gastando bastante tempo nessa parte? Porque essa estrutura encontrará nas consequências disso a fieira das provações, ela está em todo o texto. Ela está na posse, ela está no negócio, ela está no estudo, ela está no trabalho, no sexo, em todos os recursos materiais, todos, sem exceção. Mas recolherá invariavelmente os bens e os males que decorreram da sua atitude. Mas quem vai impor o mal? Quem vai impor essa consequência é a sua consciência. Não é Deus. Deus não desce para maltratar ninguém. Deus não desce para errar conosco. Nós somos livres para construirmos os nossos destinos. E somos constrangidos a vivermos com as consequências dos nossos atos. E é claro, Deus sempre vai dar recursos infinitos para que possamos o quê? Reequilibrar o que desequilibramos. Né? Então vamos aos pontos pontuais. Por isso que eu falei que ia demorar hoje o estudo nesse quesito aí. Nós temos aí 7 minutinhos antes de fechar a sala. Vamos lá. Com relação à posse, é óbvio, né? Se você utiliza a posse, né? Você só vai ser... Olha a frase que ele coloca. Quem quer ter muita posse quer se tornar o mordomo respeitável? Nós já observamos que o lado psicológico do querer ter muita posse não é se tornar um mordomo, é ser servido e não servir. Mas o que ele vem apresentar é o seguinte, é o contrário, tá? Quando você tem muita posse, Deus está aguardando de você
uma capacidade incrível de você acorda de manhã e vai dormir 12, 14, 18 horas pensando como melhor servir a todos. Você vai ser um mordomo respeitável, ó, será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida se as utiliza a benefício de todos. O quê? Esse monte de posse que você tem. Não é só para você, não. Ah, mas e as pessoas que tiveram envolvidas com muita posse, por herança, não tinham consciência disso? De novo, está atrelada à consciência. Senão a pessoa nasce num lar por elos familiares, porque ele tem que conviver com Beltrano, com Ciclano, com Beltrana, e ele vai criar uma dívida muito maior, porque ele não tem esse tipo de consciência. Não é assim que funciona. Mas ele perde uma oportunidade. Perde uma oportunidade valiosíssima de conseguir o quê? Utilizar os recursos que lhe são disponibilizados a benefício de todos. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Eu não tenho criatividade para como disponibilizar a benefício de todos. Bem-vindo ao desenvolver da alma em relação à sabedoria e ao amor. Se te derem a resposta, você não vai desenvolver a sabedoria e amor. Você vai estar usando sabedoria e amor de terceiros. Né? Então, as circunstâncias da vida irão nos educar e nos propiciar exemplos de como assim proceder. Ok? Negócio. Olha, podemos efetuar transações como bem entender. Agora, só podemos nos chamar de benfeitor? Caramba, mas quando eu estou fazendo negócio, eu não estou buscando me tornar benfeitor. Eu estou buscando me tornar um grande empresário, cheio dos negócios e produzir muita riqueza. Eu não quero me tornar um benfeitor. Então você está entendendo que o psiquismo central, que é apresentado na vida ordinária materialista, você pode escolher esse psiquismo, você pode escolher esse daqui, que é do Cristo, em que ele espera o quê? Que você vai buscar a comercialização com real proveito da clientela, que lhe é própria, sem maltratar, sem expoliar, sem criar lucros excessivos, porque o seu desejo central é se tornar milionário e você quer expoliar todo mundo ao máximo, causar prejuízo ao máximo. Estamos acabando de sair de uma pandemia global. Não, vamos aumentar o preço de tudo. Por quê? Sabe como é que é? Tá tendo uma guerra aí, não sei onde. Tá tendo 6 guerras ao mesmo tempo. Não é só a guerra da Ucrânia. São mais 6, 7 outras guerras que tem no mundo, concomitante. E isso não aumentou o valor de nada, não? Então, nós vamos começar a observar que também existe um senso ali por trás de empoderamento que a pessoa tem o recurso de falar, agora eu vou passar a cobrar tanto. Por quê? Porque vai ser melhor. Vai ser melhor. Diesel agora vai ser mais tanto. E aí você olha os acionistas, todo mundo feliz. Aqueles que eram bilionários se tornam mais bilionários ainda. Só que eles estão prisioneiros a essa forma, a esse psiquismo. E você não precisa estar. Então por que você está empreendendo da mesma maneira no seu pequeno negócio? Você critica tanto o bilionário, mas você quer ser igual a ele. Pô. Não faz sentido, né? Então, temos que compreender se estamos produzindo lucros desnecessários, prejuízos evidentes ao próximo, nós vamos encontrar consequências disso no futuro. Para quê? Para que possamos desenvolver na nossa alma a luz da retidão. Não se confia galáxias, não se confia movimento de planetas, não se confia funcionamento de estrelas em quem não possui retidão. Ora ele quer cuidar de um sol. Agora não quero mais não. Ora ele quer seguir a vontade divina. Agora não quero mais não. Não dá certo. Não tem como ser, é incompatível. Ok? Com relação ao estudo, você quer ser chamado de sábio? É aquele que utiliza esses recursos do conhecimento em auxílio de todos. Partilha para com todos que estão na mesma romagem que você. Você tem certeza absoluta, esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento pertence a todos. E eu tenho que fazer o possível para empreender recursos e dinamizar esse conhecimento para todos. Mas, se a gente coloca esses valores da inteligência em apoio do mal, somente para apoiar o mal, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, somente o próprio orgulho, nós vamos encontrar consequências naturais, improvações outras, para transformar essa estrutura central, para que possamos o quê? Ter a luz do discernimento.
discernir, diferenciar, compreender as diferenças. Essa forma é boa, essa forma não é. Até hoje temos dificuldade de compreender entre o bem e o mal. Vamos dar uma pausa aqui, gente. Então, esse caso do menino, João Wellington, né? Então, isso. Ele está falando, está vindo na minha mente. Ele possuía, no histórico dele, ele gostava, quando ele estava no período do Império Romano, ele gostava de prender as pessoas na biga romana, né? Aquela biga, aquele carrinho, né, com 2 rodas, que fica preso aos cavalos. Ele gostava de prender as pessoas na biga e arrastar, esfolar as pessoas até a morte. Era uma coisa que ele gostava, todo mundo gostava, aplaudia, achava ele fantástico por estar fazendo isso, por ter essa coragem de fazer isso. Mas na época ele não sabia que era errado. Você acha que Deus, na encarnação seguinte, botou um tridente nele, espetou ele, cozinhou ele, fez... Não, nada disso, aconteceu nada com ele. Por isso que os espíritos desencarnados se comunicam revoltados. Porque nós somos ainda muito perversos. Então, nosso senso de justiça é: alguém deu um tapa, você vai lá e dá outro tapa. Alguém dá um tiro, você vai lá e dá 2. Alguém tirou uma vida, você vai lá e tira 5 vidas. O nosso psiquismo ainda é assim, tá? O nosso psiquismo com relação à justiça. Nós acreditamos que a justiça é: alguém promoveu o mal, deve receber o mal. A maioria pensa isso. A maioria esmagadora. Todos nós. Nosso fundamento central sobre justiça é: se a pessoa tirou uma vida, ele deve perder a vida. A maioria pensa assim, esmagadora. Só que isso não é justiça. O nome disso é vingança. Então nós já conseguimos evoluir para perceber isso. Isso não é justiça, isso é vingança. Então a pessoa foi lá, tipo, como funcionam as tribos antigamente, né? As tribos indígenas. Uma criancinha faleceu porque alguém foi lá brincar de arco e flecha, foi caçar sem querer, acertou a criança e assassinou a criança da tribo oposta. A tribo oposta tinha o direito de ir lá escolher a criança para ser assassinada. O que foi descoberto com relação a essa experiência indígena? Que as tribos sumiram. Se mataram todos eles. Isso não funciona, isso não é progresso. Então, naquele psiquismo indígena, que é altamente primitivo, temos que compreender que os espíritos indígenas são altamente primitivos, altamente iniciais no processo de consciência. E todos nós temos que aprender a convivermos juntos em condições heterogêneas, pessoas mais conscientes com aqueles menos conscientes. Deus declarou que, por uma certa faixa de nível moral, não precisa separar esse grupo. Não precisa. Eles vão se ajudar. Eles vão se auto-amparar. Eles vão se autoconciliar. Vai dar tudo certo. Esse é o projeto divino. Ok? Então, aquela questão da biga, ele, depois, quando ganhou consciência do que ele fazia, de inúmeras pessoas que sofreram o que ele impôs de sofrimento, ele quis se martirizar. Ele quis se impor esse sofrimento. Não foi Deus. Aí você vai falar assim: poxa, mas teve umas circunstâncias estranhas, né? Porque ele ficou preso ali e tal, né? Parece até que alguém, né? Parece que a morte, algum espírito focado em produzir a morte que promoveu aquilo ali. Não, ao contrário. Espíritos que estão responsáveis para que esses acidentes críticos não ocorram, deixaram ocorrer. Deixaram ocorrer, porque aquela consciência pediu isso. Eu quero passar por isso. Eu impus isso para 3.000 outros espíritos. E eu não passei por isso nenhuma vez. É um nível de covardia muito grande. Você está entendendo o que eu estou falando? Da mesma maneira, não tem como você se tornar um faixa preta de judô se você não tomar muita queda. Você vai ser derrubado inúmeras vezes. Ah, não, eu não quero tornar faixa preta sem tomar queda. Então você não quer praticar judô. Você está entendendo? O processo de evoluir é: eu não quero impor isso errado para o próximo. Mas como é que você pode se questionar isso se você não desenvolveu sua consciência ainda? Você não acha que isso é um mal? Por exemplo, como é que você vai conversar com uma pessoa que no psiquismo dela, ela tá decidida a se tornar terrorista,
a ponto de botar um monte de bombas no seu próprio corpo, se explodir e matar várias pessoas que ela acha que ela deve matar. Como é que você vai falar para ela, olha, isso não é o correto? Como é que você vai explicar isso para ela? Não tem nada que você possa falar que vai transformar aquela consciência. Porque falaram para ela que quando ela decidir deixar o corpo físico, ela vai para um céu com 70 virgens, com um rio de mel à direita e com um rio de leite à esquerda. Agora você imagina, quem não gosta de mel e quem não gosta de leite, está perdido. E quem sabe que não vai ter corpo físico fora da condição mais grosseira da Terra, 70 virgens. Entendeu? Você tá entendendo? A pessoa vende a história pro psiquismo que quer absorver. Eles absorveram isso. Não tem como você transformar o raciocínio deles instantaneamente. Então eles vão passar por esse problema. Aí você fala, então assim que ele desencarna, ele destrói aquilo tudo, que ele faz aquela desgraça toda, ele não vai sofrer, ele não vai ser maltratado, porque a maioria acredita, a maioria dos espíritas acreditam, quando estão estudando as obras de André Luiz, que esses locais chamados de sofrimento é que alguém te envia para lá. Não te envia para lá. Você está vivenciando aquele clima. Não, mas existe um lugar chamado, mundos inferiores, locais de sofrimento, N nomes. Mas se você parar para estudar em detalhes, como já estudamos, inclusive no ESD, passamos por esse trecho. Todos eles têm um objetivo. Todos eles estão atrelados a um certo tipo de psiquismo. Então, se você desencarna e você quer bater, maltratar, explodir, continuar guerreando, você não pode ser colocado no lugar que quem está se sentindo culpado, quem tá com vergonha de si mesmo, mas não tem nenhum ímpeto de violência. Eles estão em frequências diferentes. Frequências vibracionais diferentes. Então essas almas estão em condições diferentes e estão automaticamente em locais diferentes. O céu e o inferno está na consciência. O fruto da consciência. A resposta da sua própria consciência cria dor moral ou não cria dor moral. E quando estamos ainda prisioneiros ao chamado fluido universal, que é a ligação, que é o perispírito, nós continuamos imantando e gerando recursos físicos ou semifísicos da nossa própria consciência para esse corpo perispiritual. Não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Zero. Ele deixa você responsável por você mesmo. Você teve consciência. Não, peraí. Tudo que eu fiz está errado, pô. Peraí. Isso foi uma grande bobagem, uma grande burrice. Você faz uma oração, pede ajuda, você sai daquele quadro. Automaticamente. Agora, você tem que compreender que existem espíritos como aquela senhora que estava na porta, lá em nosso lar, e que o porteiro não deixou ele entrar. Aliás, nosso lar tinha que dar ênfase nesse trecho, do porteiro. André Luiz queria muito botar aquela senhora para dentro. Não, essa senhora está reivindicando a entrada dela no céu. Então ela viu uma cidade espiritual chamada Nosso Lar e ela chegou na porta e queria entrar. Aí você fica pensando, mas como é que ela chegou na porta? Ninguém se questiona isso, né? Mas ela chegou. E ela queria entrar. André Luiz viu aquilo, chamou Narcisa, poxa, acho que temos que colocá-la para dentro. Ela merece, poxa, ela está aqui, vamos ajudá-la, vamos ampará-la. Ele começa a querer ter aquele ímpeto de querer ajudar sem perceber as consequências. Aí o porteiro de Nosso Lar pega e fala, nada disso, ela não pode entrar. Olha as manchas que tem no perispírito dela. Olha em detalhes, olha dentro dessa parte escura da mancha. Olha lá dentro, você vai ver o que tem ali. Ela prometia uma série de assassinatos de crianças de um certo convento. Então, as freiras engravidavam, não entendiam a lógica com relação ao sexo, acreditaram que era tudo pecado, então é melhor esconder de todo mundo. Mas como é que você vai esconder alguma coisa da sua própria consciência? Como? Não tem como você esconder. Então ela fazia o aborto dessas crianças e assassinava essas crianças com o fenômeno do aborto. E todos aqueles assassinatos é uma contrariedade à lei divina, a uma lei da vida.
Ela sabe que não é natural. Você sente que não é natural. Se você acha que é natural, pega uma faca e mata um cachorro a facada. Você não vai conseguir. Mesmo um cachorro doente, adoecido. Você sente que não é natural, porque essas leis estão dentro de nós. As leis divinas estão dentro de nós. Tenhamos consciência disso ou não. O grau de consciência que vai evoluindo em relação a isso tudo é o que cria o processo de provações. Nossa, eu fiz essa bobagem? Puxa vida, eu quero voltar numa situação com dificuldade. Eu quero ver, o espectro do erro, o espectro de tudo que eu cometi de errado, é porque eu fui impaciente, é porque eu fui orgulhoso, é porque eu fui vaidoso, é porque eu não tive calma. Aí ele começa a pedir provações para complementar esse quadro, para vencer essa barreira, para vencer esse limite. Às vezes o limite dele é convivência familiar. Ele não consegue conviver com ninguém. Ele odeia todo mundo. Ele só quer viver sozinho. Então ele tem um limite, ele tem um problema. Aí ele quer vencer isso. Aí ele nasce aonde? Numa família com 10, 12 pessoas dentro de casa. Um caos generalizado. Todos os outros estão vivendo. Somente ele que não aceita isso. Não, eu não aceito esse destino. Mas mal sabe ele que desenhou esse destino. Ele pediu, eu quero passar por isso. Então, nesse momento, quando o porteiro fala que não pode entrar, ela pega e fala, eu fiz tudo isso em nome de Deus. Eu estava servindo os objetivos da igreja. E eu estou certa, e Deus é que está errado. E ela continuou nesse processo. E aí, né, André Luiz tomou um susto. Como assim ela vai achar que isso é o certo? Mas no psiquismo dela, ela acredita que isso está certo. Então, enquanto o nosso psiquismo estiver prisioneiro a certos erros e nós somos totalmente convencidos que nós estamos certos, não tem como você fazer outros aspectos de provações daquele seu erro, porque você acha que é certo. O que Deus faz é te distanciar daquela atividade. Porque senão você vai cair no mesmo erro 10.000 vezes. Você está certa. Então a pessoa que pratica, eu tô falando, ela atuou como fosse uma enfermeira produzindo abortos. Ela achava que ela estava certa, no livro Nosso Lar, tá? Não estou inventando nada. Ela achava que estava certa. Como é que você vai chegar para um psiquismo desse e falar o seguinte, olha, tá errado, tá? Ali tinham vidas, tinham projetos. Se Deus decidiu nascer, tem um projeto ali vinculante. Um projeto importante. Às vezes eram grandes amores daquelas outras almas. Que então, às vezes estão 300, 400 anos aguardando para se reencontrar. E vocês estão brincando de casinha, brincando de muro, e brincando de pureza. E olha a bobagem que vocês estão fazendo. Estão parando a marcha do progresso dos aspectos de convivência, que você mesmo clamou durante 1000 anos. Nossa, queria tanto viver novamente com Beltrano e com Ciclana. Mas você não quer deixar a pessoa nascer, cara. Você não quer deixar a pessoa nascer. Porque agora você vive na pureza. Tá entendendo o que eu tô falando? A pessoa cria pensamentos fixos, ideias fixas, concebidas. Como é que você vai explicar que ela vai ter que passar por uma provação para provar que ela tem que mudar o que ela tem certeza que está certa, mesmo estando errada? Não tem como. É impossível. Esse é o problema de educar uma alma. Esse é o problema de fazer uma alma evoluir. Então, essa frase verde aqui, eu quis destacar aqui no final, atenção a essa estrutura. Encontrará nas consequências disso a fieira de provações. Ele botou em todos os aspectos. Essa frase está repetida em todos os aspectos. E aí você fica assim, ué, quem vai me forçar a encontrar isso? É Deus? Não, lógico que não. E como assim, consequências disso? Ué, você consegue entender as consequências do que você faz? Ué, se você botou um grupo em penúria, né? Existem pessoas que chegam assim, não, fulano, essa casa é minha. Né? Fulano tem uma dívida. Isso aconteceu com o pai de André Luiz. O pai de André Luiz observou uma família que estava numa condição de pobreza, uma condição apertada financeira. Ele foi lá, o rapaz, o proprietário da casa, hipotecou a casa, pegou um empréstimo, botou a casa como garantia. O pai de André Luiz, em vez de dar mais tempo, em vez de conciliar, falou, não, eu vou usar os rigores da lei da terra.
Eu quero a casa agora, você vai perder a sua casa. E botou aquela pessoa para a rua. André Luiz, de novo, teve contato depois com essa família e tentou ajudá-los. Caramba, meu pai fez isso? Mas quando ele estava na Terra, quando ele estava na Terra, ele achava que era certa. Qual é a lei, pai? Qual é a lei? Ele não pegou o empréstimo? Tira ele da casa. Mas ele vai morar na rua com a mulher e 2 crianças pequenas, não tem onde morar. Você não pode conversar com ele, negociar, né? Amortecer. Não tem conversa, não tem negócio. Vai perder a casa agora, vai botar pra rua. Foi isso que o pai de André Luiz fez. E gerou E aí André Luiz, na obra, narra as consequências desastrosas daquele ato. Porque aquela família se perturbou toda. O pai estava todo perturbado, a esposa acho que foi se prostituir, a filha enlouqueceu, cometeu suicídio. Ué, você não está responsável sobre as consequências disso? Você não quer dizer que consequência você ajudou a criar aquele cenário? É lógico que você ajudou a criar aquele cenário. Talvez você vai ter que reencontrar aquele espírito que se suicidou e convencer ele a não se suicidar em outras situações. Talvez você tenha que encontrar aquela esposa daquela pessoa e ajudar de alguma maneira a reequilibrar as forças genésicas para ela não voltar a se prostituir. Porque naquele mesmo período, em outra encarnação, ela vai tentar se prostituir de novo. Então, a coisa é complexa. É muito complexa. Então não é essa questão de céu e inferno. Seria maravilhoso o céu e inferno. Porque acaba a dor moral, vira só dor física. Seria maravilhoso se existisse inferno. Porque você não tem mais dor moral. A dor moral acabou, Deus te perdoou. Deus não perdoa e nem condena ninguém. Ele fala, todos nós somos, todos vocês, né? Todos nós aqui encarnados e desencarnados, somos filhos de Deus. Somos irmãos perante o mesmo Pai. E temos que aprender a conviver na mais complexa forma de viver, que é viver em sintonia, de acordo com... Já temos um exemplo, né? Antes do Cristo, você podia alegar, peraí, mas eu não sei a melhor forma de viver. Não, mas teve já o exemplo do Cristo. O que aconteceu com a vinda do Cristo? Você deixou de ser criança, acabou aquela fase de criança, e você passou o quê? A responder como adolescente. Ainda não somos adultos, tá? Não somos adultos. Porque existem certas questões que a gente teima, igual um adolescente. Eu tô certo. Por quê? Porque eu tô certo. Então a pessoa vai desencarnar batendo o pé firme que tá certo. Não tem quem faça convencer a pessoa. Então a pessoa precisa encontrar as consequências, mas só lá na frente. Bem lá na frente. Então, esse rapazinho, esse menino, ele só pôde se defrontar 800, quase 1000 anos depois só, com as consequências dos atos dele. Porque ele adquiriu consciência. Nossa, eu esfolei 3.000 pessoas pela biga? Que absurdo. Teve filhos e filhas, teve famílias que observaram, né? Eu esfolando os pais daquela família na biga. E aí chega uma mãe e fala, meu filho, eu não vou deixar você passar por isso sozinho. Eu vou estar ao seu lado. Sim, eu vou chorar, vou me lamentar, eu vou ver você também ser esfolado vivo. Mas eu entendo o seu psiquismo. Você quer se reequilibrar com a sua consciência culpada. Você não quer mais viver com essa dor na sua consciência. Por ter promovido isso a terceiros e você não sofreu nada. E a verdade é essa, não sofreu nada. Você nunca vai encontrar em mesa mediúnica um espírito falando assim, que está perseguindo o outro. Puxa vida, Deus exagerou, hein? Pegou pesado aí com fulano, hein? Caramba, sofreu pra caramba. Tá sofrendo muito. Eu achava que ele fosse sofrer 3, tá sofrendo 300. Caramba, tá pesado. Ele nunca acontece isso. Nunca. Porque ele sabe que a pessoa não tá passando nada por aquilo. Não tá passando o que ele passou. Ele acredita que a pessoa tem que passar a mesma experiência que ele passou. Ele quer reportar a dor dele para o outro. Ué, mas cadê o amar o próximo como a ti mesmo? Não é também você não quer que o outro sofra o que você sofreu. Então eu fui lá embaixo, a pessoa foi e me estupiu de tiro. Me deu 300 tiros. Tomei 300 tiros. Você acha mesmo que eu vou querer que seja um policial ou um bandido, não me interessa, que ele passe por isso? Eu não quero. Não foi bom pra mim? Por que eu vou querer que ele passe por isso? Não, mas isso vai educar ele a aprender o certo e o errado. Não, não vai educar nada. O que vai educar ele é
transformar a consciência dele para uma consciência que quer amar, para uma consciência que quer ter sabedoria, uma consciência que quer ter valores do amor. Somente assim o espírito evolui. O espírito não evolui por dor. É uma bobagem, uma tolice. Dependendo do tipo de dor, causa mais revolta ainda. É raríssimo você observar alguém que está passando por um certo tipo de dor e ele não está revoltado. Ele está ali, ó, em silêncio. Mas por dentro ele está mega revoltado. Às vezes até com Deus. Mas mal conhece ele, mal sabe ele, que foi ele que pediu isso. Então, compreende o problema? Agora vamos lá. Ele fala também sobre o trabalho, né? O trabalho, o homem é livre para abraçar as tarefas que lhe afeiçoem, mas será honorificado, né? Ceareiro do progresso. Mas quantas pessoas querem ir trabalhar querendo ser o ceareiro do progresso? Não, eu vou desenvolver uma seara, vou desenvolver toda uma linha de progresso para esse setor que eu vou contribuir. A maioria não vai, a maioria vai querendo sair do trabalho e ir embora. Odiando ir e odiando voltar. Eu vou falar que o psiquismo é esse que nós utilizamos? Não, não é. Então ele comenta, mas se malversa, ou seja, se desperdiça o dom de empreender e agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, a maioria faz isso, cria uma série de recursos para poder prejudicar terceiros para ele se destacar, para criar situações antagônicas e conflitos para que o outro possa se destacar. Ele vai encontrar o que nas consequências? Mecanismos, ou seja, provações, quando a consciência dele despertar, de que ele precisa acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Então, quando você está no ambiente de trabalho e você está ouvindo conversações em paralelo, né, de um grupo, puxa, fulano não está se adaptando, está tendo dificuldade, está todo mundo falando mal do trabalho dele, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, deixa de ser masoquista, vá lá e ajuda a pessoa, pô. Vá lá e ajuda a pessoa, ele é da sua equipe, ele é da sua equipe. Mas ele não sabe fazer isso, ele não sabe fazer aquilo, ele não merece estar na nossa equipe. Se ele está na sua equipe, alguém classificou como merecedor. E é sua obrigação moral produzir serviço ao semelhante. Ele é o seu semelhante. Talvez ele só está passando por problemas em casa, a mãe está internada, a esposa se matou, a filha está drogada, e você está querendo comparar a tua vida com a dele como se dele não tivesse acontecendo nada. Vá lá e ajuda o candango. Fulano, é assim que faz esse trabalho. Olha, vai vir uma avaliação aí, tá, fulano? Você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Estão esperando que você faça assim, estão esperando que você faça assado. Você tem que entender o seguinte, nós não ficaremos felizes enquanto você não estiver produzindo tanto quanto cada um de nós. E nós estamos aqui empenhados para que você possa produzir tanto quanto nós, mas não no sentido de ofender e humilhar, para poder se destacar. Não, mas você se colocar em serviço ao semelhante. Em serviço ao semelhante. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ser demitido. Ah, mas se eu fizer isso, depois ele passa e não vai ter a mesma reciprocidade comigo. Ele não vai fazer a mesma coisa comigo, vai tomar minha vaga e eu vou ser demitido. Melhor ainda. Melhor ainda se você for demitido. Melhor ainda se você ficar para trás. Porque aí há honra no processo. Você sabia que, inclusive, podia ser prejudicado. Deixa ser prejudicado. Mas você não mudou a sua consciência. Minha consciência serviu ao semelhante. Não importa o que o outro está pensando, ou vai fazer ou deixar de fazer. A minha consciência não depende de nada externo, nem de terceiros. Eu estou construindo uma consciência sólida, que vai interagir e agir corretamente, mesmo que eu fique prejudicado. Especialmente se eu ficar prejudicado, vai ser melhor ainda. É duro de ouvir isso, mas é a pura verdade. Infelizmente é assim. Com relação a sexo, um tabu falar sobre sexo, algo tão complexo falar sobre sexo, vamos falar aqui um instantinho rapidamente. Espírito não tem sexo. Para começo de conversa, espírito não tem sexo. O espírito, ora passa muitas encarnações como mulher, ora passa muitas encarnações como homem. É a manifestação dessas energias genésicas, energias criadoras da vida. Deus
te convidou a participar do processo de criação. Ele considerou que você tem maturidade suficiente para conviver com o processo de criação. Ah, mas acho que Deus está errado. É muito complicado esse negócio de sexo. Não, Deus não está errado nunca. Ele é infinito amor e infinita sabedoria. Ele quer que você adquira essa habilidade. Então você é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira. E será estimado por veículo de bênção quando as emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura. Aí muitas pessoas vão falar assim, o que isso tem a ver com sexo? Arte e cultura? O cara tá tocando violino e tá gastando energia sexual? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Esse é o pior, tem tudo a ver. Mas o fator complicador sobre estudar o sexo é muito grande. São energias ligadas ao processo da criação. E quando você vai criar uma obra de arte, quando você vai criar uma música, o processo também não é de criação? Criar, pensar, não gasta energia? A energia tem que vir de algum lugar, gente. São as mesmas energias genésicas que estão relacionadas à obra de arte, à cultura, porque são energias criadoras. Criar recursos de promover o bem, na benemerência, elevação do próprio espírito, tudo isso são recursos de criação. Se você vai estar empreendendo recursos de criação, de novos conceitos, de novas formas, você está gastando energia de algum lugar. E essa energia não é nossa. Nunca é. A gente não produz ela. Nem a nossa energia vital a gente produz, a gente só consome. Então temos que compreender que sim, mesmo na sustentação de obras de arte, cultura, benemerência e elevação do espírito, seja por um poema, por uma bela música, por um bom livro, uma boa história que estimula a moral, que estimula a boa vontade, que estimula a coragem, meu Deus. A se desafiar, caramba, não é que eu sou pessimista, tem que me tornar o quê? Otimista. Todos esses recursos criadores que surgem e emanam e faz você ficar 3, 4 horas, 5 horas de madrugada escrevendo, não vem do nada. Vem de energias ligadas ao sexo. Só que a gente acha que não pode utilizar energias que é para o sexo para outra coisa. Mas isso é loucura da nossa mente. Energia é energia. Você dá o direcionamento que você bem entender. Mas, se para lisonjear os próprios sentidos, ou seja, só quer ficar agradando os próprios sentidos, só quer ter prazer, das mais diversas formas atrozes, transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia e desesperação para os semelhantes. Por que dor e desequilíbrio? Gente, se nós estamos com uma ideia fixa, a gente está prisioneiro daquela ideia fixa, a gente não consegue viver sem aquela ideia fixa, chama-se vício. E o vício gera desequilíbrio, gera dor. Claro que gera dor, porque quando você não tem aquela sensação do prazer imediato, aquele instante de prazer, você fica triste, você fica magoado, você quer maltratar o outro, porque não está conseguindo o seu prazer contínuo. Você promove dor em terceiros em decorrência de você não estar conseguindo o seu prazer contínuo. Isso é um desequilíbrio. É assim com relação à alimentação. Ah, eu amo brigadeiro. Você pode passar o dia inteiro comendo brigadeiro? Não. Você vai parar no hospital, pô. Não tem como. Nossa, eu amo, sabe o quê? Eu amo comer, sei lá, morango. Você pode comer o dia inteiro só morango durante um mês? Você vai parar no hospital. É um desequilíbrio igualmente. Então, todos esses recursos nós vamos ter que administrar e equilibrar. É livre, faz o que você quiser, fica à vontade. Você agora é adolescente, você é um espírito adolescente, faça o que quiser. Você vai conviver com as suas consequências do que você faz ou deixa de fazer. Então, tá percebendo que está gerando dor e desequilíbrio? Eu não estou me lidando bem com as energias genésicas que estão ligadas ao sexo. Eu estou criando angústia, eu estou criando desesperação para com os semelhantes, inclusive para com o cônjuge. Então, não estou conseguindo me equilibrar adequadamente, eu preciso me reestruturar. E às vezes ocorre como? Às vezes ocorre com ofensas aos sentimentos alheios. Um maltrata o outro.
em busca daquele desejo, daquela satisfação sensual. É muito mais do que o sexo, né? Energia genésica envolve os nossos sentidos, da audição, do recurso visual, né? Só gosta de um corpo feminino se tiver perfeito, se tiver curvas maravilhosas, se tiver isso, se tiver aquilo. Se você joga isso no rosto da pessoa, você ofende a pessoa. É uma ofensa. Você não pode jogar isso no seguinte sentido: eu quero utilizar o outro numa forma de consumismo, eu vou consumir o outro. E você joga uma injúria, uma ofensa, quando o outro não atende o seu padrão de consumo. Isso é loucura. Como você pode querer ofender o outro para atender um padrão de consumo? Ou igualmente pela deslealdade, desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos. A pessoa, não, eu quero muito ficar com você, falando, quero muito ficar com você. Passa 3 semanas depois, não quero mais não. Vou ficar com outro, achei outro mais bonitinho ali, ó. Ih, olhinho azul, olha lá. Olhinho azul, olha a perninha. Perninha depilada. Uhul, que gatinha, que gatão. Aí larga aquele compromisso assumido, que às vezes levou 300 anos para se reencontrarem, 600 anos para se reencontrarem, para ter uma sensação atendida, uma sensação pura e simplesmente orgânica. E você faz o quê? Depois de o quê? De havê-los proposto ou aceitado. Então, quando vamos ver lá no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, vamos compreender a complexidade que é reencarnar, complexidade que é se encontrar aqui na Terra. Casais se reencontram com extrema dificuldade. E por vezes se reencontram depois de 1000 anos se procurando. E não se encontram. Gente, o destino não é assim, tá? Tem espíritos que ficam sem aquela alma gêmea, que é mais cara a sua alma, mais centrada a sua alma, aí você fica 1000 anos sem encontrar aquela pessoa. Aí quando tu encontra, não, mas eu quero satisfazer, né? O meu padrão visual de relação com relação ao sexo. Ué, ok, você vai estar desperdiçando compromissos e ajustes afetivos. Pessoas que aguardam o seu carinho, o seu afeto, o seu amor. Porque você propôs isso e você aceitou o projeto. Ah, mas como assim Deus vai criar circunstâncias para encontrar aquela pessoa? Vai criar. Vai surgir situação. Planejar encarnações por Cristo, planejar encarnações de Cristo para cima, né? Só quem conhece projetos reencarnatórios, de reencarnação, é de Cristo para cima. Deus planeja em detalhes. Onde vamos estudar, com quem nós vamos encontrar. De repente vai surgir um desejo incrível de ir para outro país. Lá tu vai encontrar Beltrano, lá tu vai encontrar Ciclana. E vai acontecer. Vai acontecer e você vai perceber. Você vai ter que ter consciência e perceber. Estou sendo atraído para aquela pessoa, não sei porquê. Como fosse um ímã magnético. Mas é a sua própria alma desejando. Eu quero cumprir o que eu hei de ter proposto. E igualmente aceitei de estar em contato com aquela pessoa. E vai acontecer. Só que aí, se vai querer continuar aquele processo ou não, vai da consciência de cada um. Porque, como que ocorre depois as provações disso? Precisamos, por vezes, ficar distantes para valorizar um amor mais puro. Um amor mais nobre. Que não está preocupado só com a forma física. Não está mais preocupado só com a forma física. Está preocupado com a calma, com a brandura, com a paciência, com a harmonia, com a estabilidade mental, não só simplesmente condições físicas. Então, o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência. Você pode tirar sua própria vida. Tem alguém falando contra isso? Emmanuel está falando aqui, você pode recusar. Não, essa vida eu não quero. Essa existência, passando por isso, eu não quero. Não tem problema nenhum. Você pode destruir um corpo físico. Você vai descobrir que existem consequências quando você faz isso. Você vai conhecer até recursos físicos. Você tem um grau de ligação com esse corpo material, com esse uniforme de trabalho, mais profundo do que você tem com uma vestimenta comum. Existem interligações profundas e energéticas, dos quais essa ciência você não domina. Né? Você não pode pegar um bloco de gelo, arremessar no pé e falar, mas é água, né? Não vai doer. Cara, que vai doer, pô. É um bloco de pedra. O que tem, se é gelo ou não? A massa ali condensada é pedra, vai doer.
Mas se você fosse somente água no estado líquido, não iria doer. Ué, mas é água. Ambos são água. Mas se você jogar na forma de gelo, vai doer e muito. Então nós temos que conhecer, inclusive, sobre a física do nosso corpo físico, ligado ao perispírito, ligado à nossa consciência. Deus não quer que a gente fique sofrendo. É uma loucura acreditar nisso. E é uma loucura também acreditar, nossa, fulano é suicida. Suicida tá perdido, cara. Vai sofrer muito. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Não, porque eu li no livro Memórias de um Suicida. Mas você vai observar que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. São situações pesadas de forma diferente, porque a lei de justiça divina é lei de justiça, amor e caridade. Deus sempre opera com justiça, amor e caridade. E estima que possamos aprender a agir com justiça, amor e caridade. Então, todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, não importa. Mas todos somos também constrangidos a encontrar nos resultados de nossas próprias obras. A constrição final, que vai alavancar o nosso progresso, é aquilo que bagunça a nossa consciência. Toda a fonte de todas as leis divinas estão em nós. Nós fazemos parte da criação. Nós fazemos parte da criação divina. Uma criação toda especial. Se nós observarmos na historiografia bíblica, o que foi dito lá no primeiro livro de Moisés, na Gênesis? Que para criar a matéria toda, numa comparação grosseira, para a gente perceber a diferença, numa comparação grosseira, ele diz o seguinte, que como Deus tivesse falado, faça-se a luz. Pum! Tudo que a matéria foi criado. Mas quando foi criar o espírito, foi criar a consciência e foi criar o espírito, ele soprou. Quantos minutos você consegue ficar soprando? 1, 2, duvido que consiga passar de 3. Quem é clarinetista, quem toca instrumento de sopro, sabe o problema que é. Não é à toa que tem as marcações na partitura de onde você vai respirar. Você não aguenta ficar muito tempo soprando. Então ele quis mostrar para a nossa condição física uma comparação. É muito diferente de falar, faça-se a luz, e soprar. Ou seja, Deus se empenhou profundamente para criar cada um de nós. Meu Deus, somos altamente valiosos para todo o universo. As galáxias nos aguardam. Só que para isso, precisamos, é claro, né, para alcançar outros tipos de trabalho, precisamos ter condição de luz criada em nós mesmos, de abnegação. Precisamos ter retidão. Precisamos ter discernimento. Precisamos ter a capacidade de sempre estarmos servindo aos semelhantes. E, igualmente, a luz do amor puro. Nossa, fulano só me ama por causa do sexo. Nossa, isso é horrível. Ué, queria que ele estivesse te odiando? Você preferia que estivesse te odiando? A pessoa só consegue te amar através do sexo. Mas você preferia que estivesse te odiando? É óbvio que não. É um tipo de amor adoecido? É, mas é o único que aquela alma consegue exercer. Mas é melhor do que nada. É esse o ponto de vista que é tão difícil a gente compreender. E a gente fica numa crítica. Mas todas as almas que estão aqui são diferentes nesse planeta. São heterogêneas, não somos iguais. Somos diferentes. Desde índio, está começando com o aspecto mais básico e rudimentar da consciência, até espíritos que vieram de outras galáxias. Capelinos, pioneiros da evolução, que ainda estão aqui marchando conosco. Os cientificistas, o grupo ariano, ainda está aqui misturado conosco, tumultuando, não querendo se modificar moralmente, criando ideias de socialismo. Não, todo mundo é igual. Que todo mundo é igual, cara? Vou dizer que o índio é igual a você? Onde você tirou isso? Do psiquismo de quem não quer evoluir moralmente. Então nós temos que entender que esses recursos que nos são fornecidos são concessões. Deus está fornecendo o educandário escolar, o material escolar, o exemplo, mas ele não vai empurrar você de série para série. Ele não vai empurrar, muito menos boa vontade no seu mundo íntimo. Você vai ter que desenvolver. Você vai ter que acreditar
essas potencialidades no seu mundo íntimo. Então, cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior. Não funciona. Porque de ordem exterior é dor física. É dor física de corpo físico. A pessoa tem medo de passar por dor física. Então, por que Deus permitiu surgir uma série de medicações que você pode anestesiar o corpo físico? Não é esse o objetivo? Não é causar, na ideia equivocada, né, das religiões tradicionais. Não é criar infernos, castigos por ordem física. Então por que existem medicações? Porque é o contrassenso, né? Por que ele deixou surgir isso? Não deixa surgir nada não. Se você tomou uma topada, não tem remédio, não tem não sei o quê. Quebrou um braço, vai ficar com dor quebrado, doendo, direta. Não existe isso. Não existe isso. Na própria manifestação divina, nos foi permitido desenvolver as medicações, morfina, eu não sei o nome de todas as outras, mas enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Porque seria uma contrariedade se isso fosse verdade. E não é. Porque existe uma dor muito mais complexa do que a dor física. É a dor moral. E não tem morfina para dor moral. Você está se sentindo culpada? Fica tranquilo, você vai ficar 1000 anos se sentindo culpado. 1000 anos, 2000 anos, sabe lá quantos anos. Mas você uma hora vai querer se livrar dessa culpa. Eu não quero mais sentir culpa. Eu não quero mais ter na minha consciência que eu deixei uma pessoa ficar 30 anos sem as 2 pernas. Eu quero pelo menos ficar 60 sem as 2 pernas. Para mostrar que se ele passou 30, eu quero andar 60. Para mostrar para ele, para a consciência dele, para todos que eu impactei com o meu desatino, que eu não estou fugindo das minhas responsabilidades. Então ele até se impõe processos de vingança de terceiros para ajudar a restabelecer a consciência de terceiros. É isso que ocorre, gente. E isso é através do Instituto da Reencarnação. É em nós, conosco, junto de nós e por nós. Não está distante, não. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação, nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos fará livres ou vos libertará, dependendo da tradução. Que verdade é essa? Somos espíritos imortais. E estamos aqui para desenvolver, sim, a sabedoria e o amor. E existe uma série de estruturas que fomentam esse desenvolvimento. Não são todas as almas que são capazes de compor músicas muito belas. Mas pode ter certeza, ele não pode fazer isso com zilhões de outras obrigações. Ele não tem tempo. Ele não vai conseguir despender esses recursos facilmente. Não é assim tão trivial. Então, não é simplesmente fonte de inspiração. Ele vai ter que gastar a energia dele mesmo, a alma dele, para produzir aquilo, ele vai ter que gastar energia, não vem de graça. Vamos falar que John Williams, né? Poxa, ele só fica pensando, cantarolando no chuveiro e compõe música para qualquer tipo de filme. Meu Deus do céu, não é assim que funciona. Olha a orquestra que ele compôs. Vai lá ver todas as vozes e todos os instrumentos que ele escreveu. São obras-primas. John Williams é uma pessoa que gasta muita energia genésica para produzir músicas. E isso, o processo de estar gastando essas energias vai da vontade dele, da boa vontade. Quem lembra daquele filme Esqueceram de Mim? Assistam de novo. É lindo esse filme. Eu adoro esse filme. Né? Todo Natal eu fico tentando empurrar as crianças para assistirem comigo. Elas adoram também. Não é só do Macaulay Culkin fazendo bagunça, não, que eu também adoro. Mas por causa da música. A música é encantadora. E para quem não sabe, o grupo que produziu esse filme não tinha dinheiro para contratar um músico. Eles mal estavam conseguindo terminar as filmagens. Estava muito difícil. Vários patrocinadores não queriam mais incentivar. Pô, mais um filme sobre Natal. Pô, uma palhaçadinha de criança perdida. Isso não tem nenhum valor. E eles persistiram. Aquele grupo tinha certeza do que está fazendo. Continuaram persistindo. Então alguém falou assim: vamos perguntar a John Williams. E todo mundo caiu na gargalhada. Como a gente vai pagar John Williams? Não tem como pagar. Mandaram para ele assim mesmo. Vamos mandar. No máximo a gente ganha um não.
Entre o nada e o não, é a mesma coisa. A gente tá sem nada, vai ser sem nada mais ou não. Mandaram pro cara a estrutura, né, do texto, né, e mandaram o vídeo, as primeiras filmagens. Ele ficou encantado. Ele falou, por favor, eu faço até de graça, mas eu quero participar. Tem coisas que são projetos incríveis, né? Que misturam as almas aqui na Terra de formas que ninguém consegue explicar. O cara cantava, já estava cantarolando essas vinhetas de Natal no chuveiro, em todo lugar. Por favor, deixa eu colaborar com vocês nesse filme. John Williams implorando para fazer uma trilha sonora de um filme. É inacreditável. Quem não conhece essa história, depois procure aí histórias do filme que é impressionante, né? Enfim. É só para a gente tentar entender, de uma forma geral, que nós temos o psiquismo ainda prisioneiro ao céu e inferno. A maioria de nós, rasgada. Ainda não temos a liberdade total de consciência para compreender como funciona o instituto divino da lei de progresso. A gente acredita, a gente olha para as pessoas que estão aqui na Terra fazendo um monte de coisa alucinada. Nossa, vai sofrer muito, hein? Daqui a pouco ele reencarna em outro lugar, numa condição até razoável, sem sofrer aquelas consequências. E os espíritos desencarnados que estão perseguindo aquela pessoa, que foram vítimas, não entendem. Aonde está Deus que não está vendo isso? Aí a pessoa se arvora de Deus. Não, eu tenho que promover o sofrimento dele para ele aprender. Aí o que a pessoa faz? Quer promover uma dor similar à que ele teve. No psiquismo da maioria de nós, maioria esmagadora. Se alguém cortou a sua mão, você quer que a pessoa tenha a mão cortada. Mas caramba, se foi ruim para você, por que você quer ter outra mão cortada? Não foi bom para você. E o pior, você não se questiona. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Nós estamos tão alienados de Deus, estamos tão distantes da lógica divina, que a gente não se questiona. Peraí, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Se Ele permitiu, é porque existe um motivo. Eu não compreendo, mas com certeza Ele quer me educar. Existe alguma coisa que Ele quer me educar, mas que eu não tenho certeza. Mas não importa. Eu tenho total confiança em Deus. Deus é infinito amor, infinita sabedoria. Se Ele é infinito amor, infinita sabedoria, Ele consegue escolher melhor para mim do que eu mesmo. Porque às vezes a gente está em circunstâncias da vida que está passando sofrimentos que estão além dos nossos poderes e que a gente quer atrelar que a consequência dessa dor pertence a Deus. Ficamos achando que Deus é que tem a mão esquerda, que bate e maltrata. Mas essa é uma filosofia católica, apostólica, romana. Ou então uma filosofia materialista, onde você é consequência de dor e prazer. Simplesmente. Você só vai fazer coisas que te dão prazer e você não vai fazer as coisas que te dão dor. Entendeu? Então é por isso que essa página eu quis estender. Desculpa aí que eu ocupei o tempo todo do estudo, né? Mas eu acho que é importantíssimo, porque a gente vai iniciar um novo estudo sobre o Livro dos Espíritos e lá nós vamos observar os comentários de Miramês, né? Que é uma parte bem mais filosófica. O objetivo é ser um estudo bem mais filosófico nesse sentido, para dilatar isso, porque todos buscam compreender a lógica da vida. Por que eu estou aqui? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que eu estou passando por essa experiência? Por que eu tenho tendências a viver em atividades de música, de arte, de enfermagem, de professor, disso, daquilo? Por que acontece isso tudo, né? Só não gostei de uma parte. Você já sabe até qual é. A ficar bilionária. Eu vou nascer várias vezes pobres. Mas raciocina só. Mas olha só. Mas o processo é matemático. Né? Imagina se não existisse miséria. Vamos supor que todo mundo agora, todos do planeta Terra, passaram a ter consciência que vão reencarnar. Consciência plena, absoluta, não tem dúvida. Primeira coisa que você vai fazer, você é malandro. Malandro. Qual malandro? Como é que eu penso malandro? Eu vou acabar com todos os pontos de misérias extremas e pobrezas extremas. Eu não quero cair lá.
Você tá entendendo? Eu não vou querer fornecer isso. Mais esperto. Eu não vou colocar as mulheres numa condição de subserviência, de serem maltratadas, humilhadas, ofendidas. Porque eu posso reencarnar como mulher. Quem disse que não? É verdade. Entendeu? E a mulher também. E a mulher também. Eu não quero mais destruir o homem por processos loucos e alucinados de feminicistas, né, que surgiram com essas teorias, porque a teoria feminicista não para simplesmente na igualdade. Ela quer destruir o lar, quer destruir a estrutura familiar, destruir o projeto divino chamado lar. Isso tem um dedinho dos cientificistas arianos de capela. Não tem gente inocente nessa história. Essas teorias, essas inteligências empreendidas para o mal da sociedade, para estagnar a sociedade, está lastreado em tudo quanto é lugar. E é atrativo, porque tem um sex appeal. Qual o sex appeal? Os nossos valas morais, os nossos abismos morais se coincidem plenamente, entendeu? Então a gente toma muito cuidado com isso. Como é que você quer viver a sua vida? Você é livre e você vive um grau de autonomia que é assustador. Era maravilhoso quando você reencarnava no lugar e a pessoa, olha só a sua função, a vida toda vai ser essa aqui, ó, pegar feno, dar comida pro gado, não sei o quê, casar com Beltrano, casar com fulano, todo mundo guia a tua vida. Guia a tua vida em detalhes. Aí existem pessoas que reencarnam e tem que escolher um pretendente, tem que buscar elos de ligação do amor, do carinho. Muito difícil. Mas vai observar só, aquele espírito reencarnou durante 3, 4, 5, 18 mil vezes com pessoas escolhendo com quem ela ia casar. Aí hoje clama por essa liberdade, mas não entende que essa liberdade é complexa. Não é tão trivial. Porque antes botava a culpa que quem escolheu seu cônjuge é que foi o que causou o infortúnio na sua vida. Aí agora você escolhe e você causa o infortúnio. E você não consegue entender qual é o denominador comum. O denominador comum é a sua consciência. Que não consegue amar, que não consegue perdoar, que não consegue promover o bem, que não consegue ser tolerante, que não consegue ser compreensivo. Não importa em que cenário, se você tem esses caracteres que o Cristo nos ensina, você consegue viver bem com qualquer pessoa. É esse a grande chave do mistério. Porque todo mundo fica achando que Jesus, quando veio à Terra, né? Quer dizer, o Cristo veio à Terra, na personalidade de Jesus, ele escolheu 12 santos. Não tinha ninguém santo ali, não. Não tinha santos. E a gente vai compreender que não tem mesmo. Eles estavam em processo de evolução. Estavam mais à frente em relação a cada um de nós? Com certeza. Com certeza. Eram capelinos que estavam realmente focados em se desenvolver, em realmente progredir. Já tinham a boa vontade e a coragem para se desafiarem, né? Desafiar seus pontos de vista, as suas visões de mundo, e como que Deus, a visão que ele tem de Deus, e como ele quer viver essa visão. Então, é esse o grande problema. Somos totalmente livres. Então, diversas pessoas às vezes me perguntam, quais são os dogmas do Espiritismo? Não, o Espiritismo não tem dogma. Não, mas quais são os pecados do Espiritismo? O Espiritismo não tem pecado. Aí todo mundo fala, logo vê, camada de alucinado. A pessoa não sabe que ela vive totalmente a liberdade. Totalmente. Você não tem como ser julgado porque não tem ninguém te julgando. Você não tem como ser condenado porque não tem ninguém te condenando. Senão você estaria fazendo isso com crianças. A comparação com criança é perfeita. Você vai olhar para uma criança pequenininha. Ei, ó, quando você tinha 1 ano e meio, ó, tu fez isso, fez aquilo. Tem gente que faz isso, né? Nossa, você quando era criança era terrível. Várias pessoas me falaram isso quando, né, eu me tornei adulto depois. As pessoas falavam assim, pô, você quando era criança era terrível. Você corria, você pulava. Você é uma criança sadia, né? Você devia conviver só com criança doente. Criança sadia corre, pula, se machuca, né? Mas é engraçado porque somos ainda prisioneiros a nosso tipo de consciência. Então, se você acredita que existe um Deus que pune, que maltrata, pode ter certeza. Você vai achar que é natural você querer exercer essa mesma função de Deus.
de maltratar, de punir. Até esse psiquismo fica adulterado. Você está adulterando os princípios divinos e você acha natural e começa a agir assim, igualmente. Então, não tem caminho fácil. O processo de renovação das nossas consciências, ele é lento, ele é gradual e às vezes precisa sim ser exposto a contrastes. Então, ora, vamos reencarnar como escravos. Ora, vamos reencarnar como senhores. Mas você consegue ser um escravo que serve com amor e com alegria? E você consegue ser um senhor que serve a todos com amor e com alegria? E lidera e desenvolve a todos com amor e alegria? É esse o grande mistério da vida. É esse o grande mistério do desenvolver amor e sabedoria. Não é fácil. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Não é possível que vocês não tenham dúvidas sobre esse negócio de inferno, céu, lei de ação e reação que vai punir. Gente, por favor, pergunta, a hora é essa. Não, tá bem explicadinho. A gente já tem estudado, né? Já compreendeu bem essa parte. Beleza. Quem quiser voltar a fazer perguntas sobre... Estou até conformada que vou ficar pobre. O certo é você querer ser rica de potenciais de amor e sabedoria. Se você for rica de potenciais de amor e sabedoria... Eu já sei o que eu vou fazer. Melhorar o meu país para poder nascer, né, melhorzinha na próxima. Pior se vier que outro, né? Exato. Então, temos que tentar observar, né, as leis divinas realmente como elas são, sem passar pelo crivo da razão de apenas algumas individualidades. Criaram teologias, que criaram teorias, e nós assimilamos, sem questionar. E às vezes estamos com a mesma teoria no nosso psiquismo há 2000 anos. E precisamos transformar e libertar essa forma de pensar, né? Para desenvolver o amor e a sabedoria, não para persistir e continuar no mesmo erro e nos mesmos equívocos, né? Então vamos à nossa prece para a gente encerrar. Fizemos a prece lá no começo, até não botei aqui para gravar, mas eu esqueci, mas nós fizemos a prece inicial. Então vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos em contato com a doutrina espírita, que nos esclarece nos pormenores, detalhando, exemplificando, fornecendo recursos para desenvolvermos a verdadeira fé, a fé raciocinada, que compreende como a lei divina, a lei de progresso, nos estimula em todos os aspectos. Tu tens a sabedoria, tu tens o amor em demasia, em quantidades necessárias para guiar as nossas almas. Dai-nos força, Senhor, para seguirmos os seus exemplos de amor e paz hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje. Na paz e na harmonia. Então é isso, pessoal. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.